Queria agradecer o convite da organização para fazer parte desse evento, coordenando essa mesa tão interessante que vai abordar justamente o tema que eu pesquiso, que é a questão da educação. Na mesa intitulada Inclusão Escolar, eu gostaria de chamar a Camila Regolin, gostaria também de chamar a doutora Kátia Ostenac e a doutora Heloísa Mato Lins. Bom dia, eu queria primeiro agradecer o convite da Carla, para estar aqui hoje. O que eu queria passar um pouquinho para vocês é da experiência que eu tenho agora trabalhando no HC, mais especificamente no Instituto de Ortopedia e Traumatologia e também no ambulatório de distrofias musculares com a doutora Bernadette. Então, eu estou no HC desde março. Eu fiz um levantamento dos pacientes que eu atendi desde então, de 16 de março a 11 de setembro. Então, eu atendi mais ou menos em torno de 120 pacientes. Então, dos 400 e alguns que a doutora tem no ambulatório, eu só vi, por enquanto, 120. Os outros ainda não foi possível. Eu queria mostrar para vocês assim, o que eu levantei nesse período e algumas intervenções que eu fiz com eles, tanto no ambulatório quanto no Instituto de Ortopedia. Então, eu faço uma triagem, levantando vários aspectos. Assim, eu estruturei uma triagem minha específica, montei mesmo, mas eu não quis colocar porque senão ia prolongar demais a apresentação. Então, só para vocês terem uma ideia, então, eu faço um levantamento como o paciente se apresenta para mim. Então, em relação ao aspecto cognitivo e comportamental, é mais observacional mesmo, não aplico nenhuma escala, mas eu vejo se ele é uma criança mais introspectiva, se não é, se eu já percebo alguma questão mais emocional, se não, mas a questão assim, é bem observacional mesmo. Em relação a aspectos motores, se deambula, se não deambula, se cansa, se não cansa, e em relação a retrações, encurtamentos e etc. Clínicos, se está tomando medicação, se não está, porque às vezes eles passam comigo antes de passar em consulta. Acontece às vezes de passar antes na consulta do que passar comigo. Às vezes eles me chamam para atender o paciente no ambulatório. Mas às vezes eu chamo antes, às vezes eu estou sem paciente, eu chamo o paciente para adiantar. Então, às vezes eu já pergunto se toma medicamento, se não toma, se a mãe percebe se está com alteração de peso, se está aumentando, se está diminuindo, se faz reabilitação, então, que tipo, quantas vezes por semana, quanto tempo de sessão. E mais ou menos eu peço para eles me explicarem como que eles fazem a terapia. Então, se faz alongamento, se não faz. Faz exercício. Exercício como? Mais ou menos. Eu peço só para eles me mostrarem mais ou menos, só para eu ter uma noção. Se vai para a escola, qual escola, que ano, se tem dificuldade na escola, que tipo de dificuldade, se de acessibilidade com a professora, com os colegas. Então, assim, eu costumo perguntar assim, você tem amigos na escola? Porque tem muitos que não têm amigos na escola, né? Tem amigos na escola? Tenho, mas eles são bons ou maus? Porque tem uns amigos que realmente não são amigos, né? Então, às vezes eu levanto alguns tipos de alterações de comportamento causados pelo ambiente escolar. E se já é um adolescente, e já está terminando a escola, então se vai querer fazer faculdade, se vai querer trabalhar, que tipo de faculdade que dá para fazer. Daí eu já oriento em relação a questões de acessibilidade da faculdade, que tipo de profissão que dá para ele fazer, que ele gosta, enfim. E levantamento de AVDs. Eu também montei um levantamento que vê desde assim, transferências, marcha, tocar cadeira, levar comida na boca, beber, usar computador, usar videogame, porque eles usam muito videogame, a grande maioria, pelo menos os que têm, usam. E assim, do que eu observei nesse tempo de avaliação no ambulatório. Então, a maioria dos pacientes que eu percebo que as mães ou eles falam, introspecção, alguns deprimidos, ou com agressividade ou irritabilidade,
uma certa inflexibilidade, tem alguns muito inflexíveis a orientações, ao uso de órteses, até para estudar. Às vezes eles são inteligentes, mas às vezes eles falam, ah, não, eu sou preguiçoso, eu não quero, não sei o quê, mas é mais assim, o que eu até comecei a levantar isso, mas eu falei, mas as crianças que eu vi, a grande massa estão no período da adolescência. Então, eu tento pensar assim que adolescência não é um período fácil para ninguém, né? Para eles, então, é uma fase muito mais difícil, porque é uma fase geralmente que eles estão às vezes perdendo a marcha, com mais dificuldade ou caindo muito. Então, eu tento ver esses aspectos de uma forma mais ampla na hora que eu estou avaliando. Outras queixas: falta de recurso financeiro, restrição social, falta de dispositivo de auxílio ou inadequados, e preconceito ou falta de adesão aos dispositivos por falta de adesão mesmo. Mas o que eu acho que pega mais é em relação ao preconceito da própria família para poder aderir ao dispositivo. Ausência de terapias, então muitos não têm como levar mesmo, ou não fazia sei lá o quê, fazia só 10 minutos, então não levo mais. Ou possíveis exercícios inadequados, então alguns a gente ouve ainda que fazem exercício com carga. Dificuldade para transferências, isso é muito grande. Ausência de orientação de posicionamento, então às vezes não sabem que tem que trocar de posição, trocar na hora de dormir, então eles às vezes têm uma posição específica que eles conseguem dormir com o braço assim, com a perna para lá, outro para cá, não sei o quê. Então eles só dormem naquela posição, então tem que orientar que tem que trocar de posição, não dá para ficar naquela posição só. Já atendi paciente com úlcera de pressão por conta disso. E dor em pacientes e mães ou cuidadores, né, deles. Então, lombalgias, bursites, tendinites e etc. E geralmente são decorrentes do resto, né, de mau posicionamento, falta de mudança de decúbito, transferência inadequada ou a marcha com a hiperlordose. Aí, em relação à escola, né, então, por que eu pedi para falar antes? Porque como depois vai ser discutido várias coisas em relação à escola, e uma das minhas grandes dificuldades hoje em atendimento no ambulatório é em relação à escola. Porque lá no IoT a gente não é um centro de reabilitação, então eu não faço terapias semanais com esses meninos lá. Eu faço orientações, então, tanto no ambulatório quanto no IoT. Então, faço orientação, prescrição de órtese, confecção de órtese, só que eu não consigo atuar assim, de uma maneira mais efetiva realmente nesse sentido da escola. E é uma queixa muito grande que eles trazem, assim. Em relação ao transporte, dificuldade de aprendizagem por questão cognitiva, geralmente dificuldade para ler, escrever e aí falta de atenção. E queixas de educadores, não estou generalizando, tá, gente? Eu estou colocando aqui só o que eu levantei, tá bom? Então, assim, falam que alguns educadores são hostis, que não têm paciência, que não tratam como aluno normal, no sentido de não corrigir lição. Então, a dele não corrige, só corrige do resto da sala, ou não dá a lição para ele fazer. Trata de uma maneira diferente mesmo, né? Assédio moral. Já tive um caso de assédio moral mesmo, dele falar para mim que a professora xingou ele na sala de aula, e não foi um julgamento bobinho, assim, foi bem pesado. Não participação em educação física, e a principal de todas também é a fadiga na escrita, né? Além do bullying que acontece, né? Tanto pela professora quanto por colegas. Mas, assim, o que eu quero passar aqui, eu estava até discutindo isso lá no IoT outro dia, porque o IoT é o Instituto de Ortopedia, né? E eu sou terapeuta de mão, mas eu já trabalhei muito com paciente neurológico, graves e leves, AVCs e traumatismos em hospital e etc. Então, eu sou TO, independente de onde eu estou. Então, eu tento levar uma abordagem de terapia ocupacional, independente se é no instituto, se é no ambulatório. Então, eu tento fazer uma abordagem o máximo possível, que seja o mais ampla possível, porque eu não consigo, né, ainda ter o atendimento semanal deles. Então, que tipo de orientações que eu faço?
Orientação relacionada à fadiga. Então, para eles não, por exemplo, eu fico andando de bicicleta a tarde inteira, depois eu não consigo fazer mais nada. Então, orientar a fadiga, conservação de energia, tempo, então fazer descansos, né? Fazer atividade por 20, que a Isa falou ontem, andar de bicicleta 20 minutos, descansa um pouco, vai fazer outra coisa, né? Em relação aos medicamentos, então, às vezes eles referem para mim lá no IoT, lá quando passam comigo lá no Instituto de Ortopedia, que não estão tomando medicamento, só que daí a médica já não está comigo lá naquele momento, então eu já oriento, olha, tem que seguir a orientação médica, lá. Então, é uma orientação assim bem geral mesmo. Em relação à nutrição, principalmente por conta de cadeira de rodas, porque às vezes eles estão perdendo a cadeira porque estão ganhando peso, né? Mas é uma orientação geral também, viu, gente? Não sou nutricionista, infelizmente a gente não tem ainda nutricionista lá. Em relação à perda de marcha e as quedas, então, eu já começo, quando eu vejo que a criança está caindo muito, já começo a introduzir o assunto da cadeira. Dependendo do caso, eu não falo ainda que vai ser preciso, porque dependendo de como eu vejo que a família está, como que eles estão encarando aquilo, como às vezes eles são novos no ambulatório, né? Acabaram de chegar para começar as consultas e estão chegando com a esperança de ter uma cura, né? Muitas vezes. Então a gente já escutou lá, não, se não vai ter cura, então eu não vou ficar vindo aqui. Para que eu vou ficar vindo aqui? Né? Então a gente escuta cada coisa aqui, né? Enfim, daí a gente já pode fazer, eu já faço lá o pedido para passar na avaliação na terapia ocupacional, lá no Instituto de Ortopedia, para elas fazerem o pedido da cadeira de rodas. Outras orientações, né, em relação aos exercícios para serem feitos em casa. Então, eu atendo muito com a físio. Hoje em dia, a Hanna, que está ali sentadinha, ela fica comigo no ambulatório e a gente faz as orientações em conjunto. Geralmente, a gente atende juntas mesmo. E que eu adoro atender com físio, acho que é super rico fazer atendimento multidisciplinar. Orientações para a equipe, da equipe para colegas e para a escola. Então, muitas vezes a gente faz uns relatórios em conjunto, a equipe com a doutora, para orientar, às vezes, a escola de alguma maneira, ou para orientar em relação à questão de não deixar a criança escrever por tanto tempo. O que a gente orienta é fornecer parte do material impresso para a criança, porque, do meu ponto de vista, assim, às vezes eu coloco minhas experiências pessoais também na minha prática, para eu tentar também me colocar no lugar deles. Assim, então, eu que não tenho uma distrofia, eu tenho fadiga para escrever, eu canso para escrever. Eu, sinceramente, não gosto. Por mim, eu não escreveria mais, né? Então, eu acho que eles, então, cansam absurdamente de copiar quadros e quadros e quadros de conteúdo. Então, às vezes, eu acho que eles seriam mais produtivos se eles poupassem energia para responder os exercícios, para raciocinar, para aprender do que copiar. É importante a cópia? É importante para a coordenação, como a doutora explicou aqui ontem. Só que eu acho assim, é uma opinião, tá, gente? Eu não sou professora, mas enfim, eu acho que poderia ser feito um exercício específico, talvez para coordenação, de uma maneira já direcionada, graduada, evitando fadiga, e focar mesmo na aprendizagem. No que eles têm que aprender a letra, aprender número, porque muitas vezes eles estão na 5ª, 6ª série e não sabem ler, né? Orientações de AVDs em geral, engrossadores, forma de fazer transferência, mostro foto de transfer, né, para quem tem condição financeira de adquirir. Mesmo quem não tem, às vezes eu falo, tenta, às vezes em alguma empresa, ou sei lá, né, a Isa já falou, né, ontem que tem algumas coisas que tem que ser conseguidas por não é liminar, mas enfim, né? E também façam as prescrições dos dispositivos que a gente concede no HC. Então, para os pacientes HC, então, gente, não tem como, só deixar isso bem claro, não tem como uma prescrição de vocês de algum lugar bater no HC e conseguir uma cadeira de rodas. O paciente é do HC, então lá a gente prescreve.
né? Lá a gente encaminha, o paciente é do ambulatório, a médica faz o encaminhamento para o setor de terapia ocupacional, e lá elas avaliam para pedir a cadeira adequada, para pedir a adequação postural. Então, lá a gente consegue fornecer a cadeira de rodas, a cadeira de banho e a adequação postural. Né? A cadeira de banho, todo mundo sabe que tem tamanho padrão, não sei porquê, né? Inventaram isso de não ter a seriação da largura da cadeira, ou tem tamanho de uma pessoa mais magra do que eu, inclusive, ou obesa, né? Então, é um ou outro. A cadeira de rodas, não. A cadeira de rodas, elas prescrevem de acordo com o que é necessário. Elas têm vários fornecedores de cadeira. Infelizmente, ainda não está um serviço muito rápido, né? Estava até conversando com outra TO aqui ontem. Então, infelizmente, ainda tem um atraso para a entrega dessas cadeiras. Então, tem crianças que estão há 1 ano esperando, mas é porque o serviço ainda estava sendo estruturado e tem uma fila de espera muito grande, e ficou um tempo sem dispensar a cadeira por conta de fornecedor. Agora que já está estabilizado, então há a tendência que isso se torne mais rápido com o tempo. Tá? Mas é muito importante a avaliação da terapeuta. Então, essa aqui, que está na foto, é a Larissa. Ela trabalha lá no IoT, ela entrou um pouco depois de mim. E ela só mostrando umas fotos dela avaliando. Então, ela avalia se tem encurtamento, se não tem, se tem controle de tom, se não tem, o que precisa. Porque ela já pede a cadeira, já pede a adequação postural. Mesmo para os meninos que não têm ainda um desvio de coluna, que não tem escoliose. Então, ela já sabe que eles vão ter fraqueza nessa musculatura. Então, ela já faz o assento com uma densidade diferente de espuma na região do bumbum do que na região da coxa. Então, já tem uma diferença já de densidade para que se evite que ele tenha tendência à escoliose de uma forma mais rápida. Então, só para dar um exemplo de dispensação de talas de joelho, goteiras, né, etc. E as órteses de membro superior. Lá no IoT, graças a Deus, a gente faz com termoplástico. Eu sei que isso acho que não existe em outro lugar no Brasil, dispensação de órtese de termoplástico, né? O paciente não paga, nenhum paciente HC paga pelas órteses que são feitas lá. E aí eu trouxe alguns modelos de algumas órteses, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de ficar testando, e que modelo que seria melhor para eles, porque o que eu estou avaliando, e que eu faço gonimetria, né? Antes de confeccionar a órtese e depois. Então, eu avalio que eles têm uma série de tipos de encurtamentos. Eu ainda não tenho conclusões, porque eu estou ainda no processo, né, de avaliação deles, mas tem alguns precisam de alguns modelos e alguns precisam de outros, mas o que eu quero dizer com isso? É que, lógico que cada um é um, mas que não tem um curso específico natural de encurtamento. Tem uns que têm de flexores de dedos primeiro, uns que têm de cotovelo, uns que têm de encurtamento de extensores de cotovelo, outros de flexores de cotovelo. Então, o que eu quero dizer, assim, que às vezes, gente, principalmente as TOs, olhem todas as amplitudes de movimento de ombro a mão. Todas, tá? Todas. Porque alguma coisinha vocês vão achar, principalmente até o que eu vi, assim, a partir dos 8, 9 anos. Eles deambulam, são funcionais, não tem queixa, mas se você for testar, vocês vão ver que já tem encurtamento. Então, aqui outro exemplo de órtese para cotovelo, uma para extensão, uma para flexão. Aquela ali é uma... Cadê aqui a bolinha mesmo? Aqui? Não, é aqui. Opa. Aqui vocês vão ver, então, que é uma progressiva, então, que eu estou fazendo a tração com o velcro, tá? Não é uma tração elástica, mas é uma tração para ganhar a mesma amplitude, que a mãe consegue tracionar toda vez que for colocar, tracionar um pouquinho mais se a criança conseguir, né? Tem essa amplitude maior. Aqui é uma órtese de punho e dedos, para evitar que a deformidade piore, porque eu não consigo ganhar mais amplitude do que isso no momento. E é o mesmo menino. Então, essa é uma órtese que eu fiz para ele, que é para ser funcional. Então, ele desenha, ele pinta, mesmo estando na maca, tracostomizado. Então, ele pinta e a gente fez um teste, ele referiu que ele consegue fazer mais força de pinça com o posicionamento do punho, mesmo estando em flexão, mas menos flexão do que fica normalmente. Então, a gente fez a órtese de punho para ele conseguir
ter uma força melhor na função. Então, assim, o que eu quero passar é que, assim, como eu tenho essa abordagem mais física, que eu não quero passar que as pessoas pensem que, tá, então vamos corrigir todo mundo, vamos alongar todo mundo, porque é para todo mundo ficar bonitinho, sem deformidade. Então, essa não é a minha função, não é a minha intenção total, é fazer com que ele seja engajado na sociedade. Então, o que eu já tive dos pacientes que eu fiz no começo, das órteses que eu fiz em abril, tem pacientes que já retornaram comigo, em revisão, ou retornos, enfim. Que eu marco o retorno dependendo do que eu sinto, que eu vejo que ele consegue ganhar de amplitude, para eu remodelar as órteses e ganhar mais amplitude. Então, alguns meninos já falaram para mim que conseguem agora escrever melhor, pegar melhor as coisas, ter mais força para pegar as coisas, porque a amplitude de movimento melhorou. Então, eu acho que o que eu quero deixar é que vejam o paciente de uma forma mais holística mesmo. Eu tenho essa tendência, tem até um paciente que falou para mim, que ele é paciente meu ortopédico, teve uma fratura de rádio distal, eu estou tratando rádio distal, né? Só que ele fez uma cirurgia de AVC, então eu vi que ele estava com a cicatriz que não estava cicatrizando, conversei com ele, e ele falou para mim outro dia, eu falei assim, você sabe que tudo que você fala, eu faço, né? Que bom, né? Está fazendo os exercícios. Não, então, eu fui no médico, porque você falou para eu ir no médico, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Ele falou assim, porque eu percebo que você cuida de mim, você não cuida só do meu braço. Então, assim, eu fiquei assim, falei, nossa, que bom, né? Porque, realmente, eu ainda falei para ele assim, eu falei, eu tenho essa tendência de ficar querendo cuidar de tudo. Ele, não, mas eu acho ótimo, porque eu sinto que você está cuidando de mim. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é um pouco isso, gente. Não vejam só um foco, principalmente nesse tipo de paciente. Tem muita coisa por trás. Então, não é só o encurtamento, não é só que ele não quer ir para a escola, não é só que ele não está aprendendo porque ele está preguiçoso. Alguma coisa tem por trás. Então, só que eu quero deixar é que vocês vejam o paciente de uma maneira mais global. Tá bom? Acho que é isso. Agradeço a atenção. Bom dia a todos. Como eu já havia dito ontem, eu fiquei muito contente com essa oportunidade de participar desse evento, que está assim, se caracterizando por uma imensa multi-interprofissionalidade, e essa troca para nós também é muito gratificante. Eu espero que ao final dessa nossa mesa nós temos tempo para que vocês também possam tecer perguntas e conseguir também esclarecer essas dúvidas, ok? Eu vou tentar só passar assim, algumas coisas que eu considerei que talvez possa contribuir um pouco para os profissionais, os educadores, os familiares, os cuidadores, todo mundo que convive, então, aí com o portador de distrofia de Duchenne, e focar um pouco na questão aí do ambiente escolar, né, que foi a proposta de hoje. Nós sabemos, já desde a primeira descrição do próprio Duchenne, que existem alterações cognitivas associadas a essa doença. Embora ela seja considerada só muscular, você pensa, bom, mas neurônio não é um músculo, por que afetar a cognição? Ainda não está totalmente esclarecido, mas nós sabemos, por algumas estatísticas, que existem algumas perdas cognitivas. Eu vou tentar esclarecer algumas coisas que nós já sabemos a respeito. E quero deixar uma questão para vocês que eu não tenho tempo de explicar em detalhes, mas que se coloca com muita frequência. Como é medida essa cognição? Como isso é mensurado? Em que parâmetros se baseia esse tipo de investigação? Que instrumentos são usados para você poder dizer, esta criança, com todas essas outras dificuldades, com todas essas outras limitações, realmente tem essa perda, ou eu não sei usar o instrumento de forma que eu consiga ultrapassar todas essas limitações para chegar lá dentro da cognição, porque cognição não se observa. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar colocada aqui. Cognição não é observável. O que você observa é o comportamento. Comportamento que te mostra, que você deduz
se essa pessoa tem uma boa cognição ou não. Portanto, nessa dedução, eu estou colocando uma escala de valores. Um deles, o que é inteligência. Mas isso eu vou deixar no ar para a gente pensar. Uma coisa que já se sabe aí, em vários estudos recentes é que a distrofina ela participa de alguns terminais sinápticos. Ou seja, nós temos aqui, para quem não conhece, nosso amiguinho neurônio, né? E aqui são áreas onde ele se comunica com outros neurônios e assim forma-se uma rede de comunicação que eu acho que ainda está mais complexa que a rede da internet. Né? Embora a internet tenha evoluído bastante, são bilhões desses amiguinhos aí conversando. E para quem não é nessa área mais ligada à neurologia, ou à saúde, à medicina, queria explicar o seguinte. Esse amigo nosso é o bicho mais fofoqueiro que vocês podem ouvir falar na vida de vocês todinha. Só para vocês terem uma ideia, até quando ele está dormindo, ele não para de falar. Tá? Então, o neurônio está em atividade constante, ele dispara o tempo todo sinais elétricos. Então, isso pode estar a esmo ou pode estar bem direcionado, formando, então, uma equipe com uma tarefa definida que nós chamamos de função cognitiva. Portanto, se algo está atrapalhando essa comunicação, isso vai ter um efeito aí, final nesta função, ou seja, no comportamento que vai executar essa função. Algumas estatísticas, alguns estudos têm apontado, então, que 30% dos pacientes com distrofia de Duchenne têm perda cognitiva, a maior parte desses 30% de grau leve. Comenta-se que a área verbal é melhor do que executiva, ao contrário, né, que a área verbal é mais comprometida do que a área não verbal, nesses testes que são usados. E em alguns artigos você tem encontrado maiores dificuldades nessas áreas de nomeação, fluência verbal, linguagem expressiva, receptiva, leitura e aprendizado verbal. Então, aqui eu coloco mais uma questão para a gente pensar e para deixar no ar aí para vocês. O que é memória? Não dá para a gente pensar em aprendizagem sem pensar em memória, dá? O que é aprender? Cadê o pessoal da educação aí? Cadê o pessoal, os educadores? Tem? O que é aprender? Reter conhecimento. Todo mundo concorda com a definição que ela deu? Adquirir. Isso. Então, ela está falando de reter, adquirir. Então, não dá para pensar nisso sem pensar em memória, correto? Então, falar de memória é a mesma coisa que falar de aprender. Ser capaz de memorizar é ser capaz de aprender. Para nós, da neuropsicologia, aprender é isso e mais a capacidade de recuperar o que você reteve. Porque não adianta nada eu estar com aquilo na ponta da língua e falar assim, eu sei que eu sei, mas não me lembro. Né? Então, a fase final é a recordação. Tá? Nesse processo de memória, então, não dá para falar todos os detalhes, mas nós sabemos que existem vários, tem mais de 8 aspectos ligados aí, todo o processamento dessa rede neural envolvida, então, no que se chama aprender, sob o ponto de vista mnemônico. A primeira fase desse processo é atencional. A informação tem que entrar direitinho para ela poder ser armazenada. Então, se a entrada do processo está com problema, eu vou aprender direito? Não dá, né? Então, nós sabemos que as crianças, os jovens, principalmente portadores da distrofia muscular de Duchenne, eles tendem a ter dificuldades de atenção, de vários aspectos da função atencional, e por isso, às vezes, fica difícil aprender. Então, deixo também isso no ar para a gente conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, eu dizia que nós temos bilhões de colegas aqui, neurônios,
de vários tipos de especialidade. Cada cozinha dessa é uma especialidade dele. É como se você pensasse num pomar cheio de árvores que produzem diferentes frutos. Então, uma bananeira não vai virar uma jabuticabeira, certo? Os neurônios também, eles se especializam numa função. É uma semente que cresce feito uma árvore, ele vai migrando, ele vai se espalhando, os galhos deles vão se espalhando, e depois que ele terminou, quando ele se torna uma árvore adulta, ele tem uma função definida, pelo menos neurônio desse nível que nós chamamos de cortical, do córtex cerebral, que é onde se desenvolvem as funções cognitivas, as funções superiores, raciocínio, linguagem, percepção e assim por diante. Portanto, quando você integra esses neurônios para uma função, você tem várias áreas trabalhando em conjunto, como eu disse, uma equipe que se junta para fazer uma função chamada de complexa. Essas são as funções cognitivas que a gente conhece, todas envolvendo muitas áreas do cérebro ao mesmo tempo. Nós fizemos um pequeno estudo lá no ambulatório de distrofia com a doutora Bernadette. Avaliamos 50 adolescentes, na faixa de 10 a 16 anos, uma média de 12 anos de idade, cursando ensino fundamental ou médio, metade deles já cadeirantes, metade dos portadores de Duchenne, porque 25 eram controles, não portadores de distrofia. Utilizamos uma escala que é a mais utilizada nessa área, principalmente quando se trata de pesquisa, que é a Wechsler Intelligence Scale for Children, ou a versão adaptada à população brasileira, escala Wechsler de inteligência para crianças, que vocês conhecem como VISC. Nessa avaliação foram necessárias 1 a 2 sessões, dependendo da própria capacidade do indivíduo, né? Lá no ambulatório do Instituto Central do Hospital das Clínicas, São Paulo. Olha só, esse teste divide, então, a tal da área verbal com a área de execução e te dá um tal de quociente de inteligência geral. Nos controles, a média foi 89, né? Aqui, nos Duchennes, nós tivemos 83, 84. Estatisticamente, não há diferença nesse resultado. Então, nós não encontramos, nem quando você separa aí verbal de execução, e nem quando você fala de QI total, nós não encontramos uma diferença estatisticamente significante sob o ponto de vista de nível intelectual. E aí, eu volto lá naquela coisa que eu tinha deixado no ar para vocês. É uma questão de como você avalia isso. Então, tem que saber fazer uma boa avaliação. Tem psicólogo aqui? Tem um que eu sei, né? Tem mais? A gente sabe disso, né? Os testes são falíveis, eles são um instrumento. Quem faz diagnóstico somos nós. Então, quem trabalha em qualquer área da educação especial, que trabalha com qualquer indivíduo com necessidade especial, deficiência, tem que saber fazer as suas adaptações técnicas para fazer uma boa avaliação. Você não vai fazer besteira, tá? Então, instrumento é só um instrumento. A gente, quando faz a avaliação desses indivíduos, precisa também fazer uma avaliação qualitativa. Tá? Por quê? Porque a cognição, a capacidade de uma pessoa não se resume no instrumento, até porque ele é baseado em alguns valores, que eu não vou entrar em detalhes aqui também. Que valores são esses? São instrumentos originalmente não brasileiros, inclusive. Características observadas e analisadas de forma mais qualitativa nesses indivíduos, eles tendem a ser pouco persistentes, com dificuldade para compreender a instrução. Precisa tomar muito cuidado quando você dá instrução, quando você pede que ele faça alguma coisa, se isso está bem compreendido. Tendência à distração, algumas dificuldades na percepção visoespacial que não são normalmente apontadas na literatura, mas a gente observa algumas dificuldades porque não houve uma estimulação totalmente adequada do ponto de vista aí da organização dessa área visoespacial
porque alguns deles não estão tendo o movimento e o acesso à estimulação adequada. Portanto, o cérebro está sempre sendo reconstruído, reestimulado. O acesso à informação, principalmente na área de percepção visoespacial, visual, em relação ao espaço, ela às vezes não está bem construída. O humor, às vezes eles, principalmente os jovens, com inteligência normal, eles começam a ter uma percepção mais ampla e mais profunda do problema deles nessa idade, nessa faixa etária. Eles tendem a ter uma depressão reativa subclínica. Em psicologia, a gente precisa trabalhar muito com isso. Ansiedade, insegurança e alguns, nenhuma normalidade detectada. Então, nessa análise qualitativa, a gente precisa ver bem, para quem for avaliar, função atencional, motivação, velocidade de processamento, que é um processamento não só motor, é um processamento cerebral, que a gente está falando aqui, então, em conexões, substância branca e interneurônios, baixa estima, humor, insegurança e, embora não característica, a gente também tem uma hiperatividade, um H do TDA, né, que não é padrão, não é de acordo com aquele perfil que a gente está acostumado de TDAH, porque eles não têm aquela inquietação motora tão característica, então precisa observar indícios mais sutis de hiperatividade. Então, para resumir essa parte, que eu não quero só falar disso, a gente então hoje tem uma classificação, a doutora Bernadette já comentou isso ontem, nós podemos até dividir mais ou menos em um terço normais, um terço com transtornos específicos da aprendizagem, basicamente TDAH. É difícil encontrar outro tipo de transtorno, e uma parte deles, sim, com atraso mais global, ou seja, retardo mental do desenvolvimento. Para cada dificuldade, a gente tem uma intervenção, uma estratégia diferente. O trabalho é muito individualizado, tá? Tem que avaliar cada criança para saber, naquele caso, o que é necessário. Quando você tem uma inteligência normal, você vai trabalhar, então, dificuldades sob o cunho mais pedagógico. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que, na sequência, nós vamos poder falar e ouvir bastante sobre isso. Você também tem, então, o trabalho com a problemática afetiva, que vem sempre com uma certa frequência. No trabalho com a escola, a gente discute muito com a equipe, com os professores, orientadores e tal, a escolha de material de apoio para esse ensino, para essa aprendizagem, o reforço assistido, junto com, quando tem, né, porque TO podia ter sempre, mas não é comum ainda, né? Então, a gente ajuda um pouco a adaptações necessárias aí, né? Principalmente, hoje em dia, o pessoal tem pedido muito sugestão de softwares, porque as escolas já estão tendo, né, computador, e eles gostam, se sentem bastante motivados, e é bom que comece a introduzir computador desde criança, porque quase certo que mais lá na frente vai ser muito importante eles usarem o computador, porque já vai estar bem mais difícil manter uma escrita fluente. É bem indicado na literatura que se faça isso. E o suporte psicossocial, a rede de suporte, quais as oportunidades, quais as possibilidades. Em cada local você tem diferentes recursos da comunidade, até do ponto de vista ocupacional. Então, às vezes, a gente ajuda a ver aí fazer uma orientação vocacional mesmo, né? Para os mais jovens. Também temos, então, alterações comportamentais em alguns deles. Então, eles têm, às vezes, uma inquietação que vai para além só da hiperatividade. Vocês têm, às vezes, algumas alterações mais comportamentais, propriamente, com presença de irritabilidade, queixas excessivas, desconfiança, impulsividade, perda de interesse, apatia, depressão. Então, pode ir tanto para o lado da falta de controle, quanto da introversidade, né? Retraimento. É muito importante que esse trabalho seja feito em todos os âmbitos, no sentido de envolver mesmo, né?
Não é que eles já não estejam envolvidos, a gente é que tem que se envolver com os pais, com os educadores, com a escola e com os colegas dessas crianças, né? A gente tem que estar próximo, não dá para você fazer um trabalho nessa área dentro do seu consultório. Você tem que ir na escola, você tem que tentar chegar perto dessa comunidade, você tem que tentar conhecer quem são os colegas, tá? Enxergar onde está o problema. A colega falou do bullying, né? Agora essa palavra virou moda, mas a gente é bulinado sempre, né? Quem é mais velho aí já era meio bulinado. Na escola esse nome não se usava, né? Então, a chacota é comum, é presente e inevitável, principalmente quando entra na fase de puberdade, né? É inevitável isso. Então, o que precisa é orientar e fazer com que isso tenha um peso menos prejudicial no desenvolvimento emocional dessas crianças. Porque se alguém me chama de baixinha, eu vou ficar ofendida? Eu não sou baixinha, né? Agora, se eu tivesse 1,50 m, alguém me chamasse de baixinha, com certeza o efeito disso seria diferente. Então, uma coisa é o que a pessoa te joga, outra coisa é a forma como você recebe, o quanto aquilo te afeta. Então, a gente tem que trabalhar nessas duas vertentes. Aqui, tem se falado muito também num conceito que se chama resiliência. Já ouviram falar? Resiliência. É aquele negócio, né? Você pega um elástico, puxa, a hora que você solta, como é que ele ficou? Ele não está igualzinho? Apesar de que os elásticos de hoje estão tão ruins que eles quase não servem mais para exemplo. Mas aquele elástico bom, ele volta e ele está igualzinho. Então, isso é resiliência. É você passar por uma situação de pressão, por uma situação de estresse, estressora, muito estressora, e você, depois de passado isso, você está inteiro, você não se deformou, então você é resiliente, você é capaz de ficar sem sequelas afetivas quando você passa por situações estressoras. Isso varia de pessoa para pessoa. Até um tempo atrás se pensava que isso era dado, era posto, ou seja, eu já nasci com um tanto de resiliência. O meu elástico ele é mais ou menos flexível já desde o nascimento. Hoje, já se sabe que isso está errado. Resiliência é algo que se muda, se modifica, se melhora com um tratamento, tá? Tem lá suas especificidades e traz bastante retorno do ponto de vista de resposta terapêutica, você trabalhar isso em conjunto com as outras áreas. Portanto, enfrentamento era uma palavra que se usava, mas a resiliência não é só enfrentar. É enfrentar, superar e ficar bem. Não adianta nada enfrentar, superar e depois desmontar, né? Então, não foi resiliente o suficiente. Naquele outro texto, então, que é onde eu acho que a neuropsicologia contribui mais, especificamente falando, é quando tem dificuldades específicas. Como eu falei, ela é mais do ponto de vista da área atencional e executiva, é o que a gente encontra com mais frequência. Existem estudos que estão detectando alguns problemas ligados a falhas aí no processamento ou na formação da consciência fonológica, ou seja, na linha aí das dislexias, dificuldade de transpor, então, fonema-grafema, essa rede, então, aqui da linguagem, as alças da linguagem, mas isso ainda está sendo estudado, porque, de novo, eu volto a afirmar, como é que isso está sendo avaliado? Eu trabalho muito nesse campo, não só com deficientes, né, mas crianças no ensino regular mesmo, com dificuldade de aprendizagem. E o próprio conceito de dislexia ainda é discutido. Você tem grupos que consideram que o diagnóstico é XYZ. Para alguns grupos, espirrou quando criança, então, tem dislexia, né? Tudo cabe. Para outros, é extremamente específico na consciência fonológica. Então, o próprio diagnóstico ainda está em discussão. A avaliação, então, nem se fala. 1000 protocolos, 1000 propostas. Então, vamos com calma aí com relação a isso. Eu acho que não é comum. Isso é posto. A disgrafia, claro que nós vamos ter com frequência, né?
entre aspas, porque ela é bastante mais motora do que do ponto de vista de organização cerebral. No caso de déficit atencional, a gente tem treinamentos especializados com bastante resultados muito bons. É uma área que há muita plasticidade cerebral nessa rede, os neurônios eles ainda estão bastante capazes de se reorganizar melhor e formar redes sinápticas com potenciais de maior duração, ou seja, mais fortalecidas. E uma outra coisa importante, a gente fazer, então, esse trabalho, o psicólogo fazer esse trabalho, o educador solicitar isso desse profissional. Mesmo não sendo neuropsicólogo, não sendo especialista, psicólogo por graduação, a gente tem uma noção bastante bacana de desenvolvimento, de como fazer observação, como fazer treinamento direcionado, como organizar e fazer um bom planejamento. Pode ajudar. Então, essas atividades complementares, elas são fundamentais que sejam desenvolvidas. Falou-se bastante aqui durante o nosso encontro de não ir além do limite, né, do cansaço da criança, não deixar ela fatigada. Existe também o cansaço mental, né, não é só físico. Então, diversificar atividades, principalmente para quem tem déficit atencional, é importantíssimo. O que eu estou querendo dizer é que você tem técnicas de aprendizagem, né? Você tem técnicas de ensino, onde você ensina a mesma coisa de mais variadas formas. Isso é um aspecto aí que o pessoal que faz a psicopedagogia tem ajudado bastante nas escolas, tá? Então, a gente trabalha com a função atencional de uma maneira bastante desenvolvida nessa área. Retardo global do desenvolvimento, então, é o terceiro tipo de situação que você encontra. Os casos mais graves que tem um componente aí do próprio grupo aí da distrofina, próprio grupo da Duchenne, e que faz com que, então, você tenha um comprometimento já precoce, porque não é alguma coisa adquirida, né? A deficiência e o retardo já vem e já é detectado desde o início do desenvolvimento. E aí é um trabalho mais da área da educação especial, onde você tem a contribuição da equipe como um todo, cada área aí faz a sua estimulação precoce mesmo, é super importante isso, para maximizar as potencialidades e desenvolver uma independência possível em AVD e tentar desenvolver atividades ocupacionais na vida um pouco mais adulta, jovem, né? Então, enfatizando, a doença, ela progride de uma maneira assim, quando você tem maior fraqueza muscular, não quer dizer que também vai piorar a cognição. Não existe essa correlação. O contrário, sim. Crianças que já desde o início têm o maior déficit cognitivo, têm uma evolução um pouco, um prognóstico um pouco mais reservado sobre os outros aspectos da doença. Então, a literatura enfatiza muito a importância desse diagnóstico cognitivo precoce e da estimulação precoce das crianças mais comprometidas cognitivamente. Só para terminar, que nosso tempo está acabando, lembrar, o pessoal falou ontem bastante, né, que você falar em habilitação é tornar uma pessoa hábil, capaz de fazer alguma coisa, X. E, portanto, o que é reabilitação? É fazer ela ficar hábil novamente. Então, o conceito de reabilitação tem sido muito distorcido. Eu não posso reabilitar o que nunca foi desenvolvido. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? A reabilitação existe numa pessoa que, por uma fatalidade, bateu o carro, teve um TCE, perdeu uma função. Então, eu tento recuperar isso que já estava construído no cérebro. É muito diferente do trabalho onde você está estimulando uma área que está em atraso, que não está bem desenvolvida. São aspectos, sob o ponto de vista de prognóstico, do que você pode esperar, é muito diferente, tá? Então, não se fala muito em reabilitação. A gente fala em intervenção neuropsicológica, é um termo muito mais adequado.
Então, aqui tem a definição da Organização Mundial da Saúde, isso está claro já desde 1980. E só para... eu falei um pouquinho isso ontem, né? A gente hoje tem 3 níveis de intervenção. Você tem o que você tenta fazer, que eu estava comentando agora no caso do TCE, como exemplo, que você vai tentar melhorar essa estrutura no nível físico. O pessoal da físio faz isso direto, né? Que é a deficiência em si. Você tenta trabalhar num outro nível, que são as consequências desse problema, que o pessoal chama de handicap. São as inabilidades. E as desvantagens, que é o ambiente que provoca, muito mais do que aquilo que a pessoa não é capaz de fazer. São as consequências. Isso aqui a gente pode mudar muito ainda. Então, eu quis trazer para salientar isso. Nós temos coisas que não dá para mexer. Mas tem muita coisa que dá para melhorar e a gente ainda está engatinhando, principalmente aqui no Brasil. Na área de neuropsicologia, a gente então tem vários níveis aqui que se trabalha na cognição e que podem ser então melhorados. Aqui são esquemas das redes, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem uma hierarquia nessas funções e a gente vai trabalhando então em todos esses níveis. Daí depois nós fazemos uma programação, quando a gente desenvolve uma boa avaliação a partir do perfil, das demandas do ambiente, a gente então tem um prognóstico mais claro e ajuda em todas as áreas a fazer o plano de tratamento monitorado. É extremamente interdisciplinar e trabalha em conjunto com as outras áreas, ajudando no próprio planejamento e fazendo reajustes periódicos. Então, portanto, um modelo global, um modelo holístico. E, é claro, também entra a psicoterapia, a família e todas as áreas que eu já comentei. Em outros países, isso está bem mais avançado, já tem, por lei, programas de inclusão bem desenvolvidos. Na legislação brasileira, a gente ainda precisa implantar isso de uma maneira um pouco mais efetiva, né, Bernadette? Botar isso nas leis, botar isso dentro de algo que garanta mais a população em geral. Aqui eu coloquei algumas referências, que eu coloquei só o que estava em português, tá? Tem muitas coisas, mas daí não estão em português. Para quem quiser, aqui do Jornal de Pediatria do Rio, é um trabalho interessante sobre a questão mais mental aí do Chene. É uma tese, um artigo de revisão. E é atual, né? Tudo 2012. Quase tudo. Esse aqui é um trabalho interessante, que é da educação física, que mostra a inclusão de um estudante, como é que ele fez. Eu acho que uma das coisas que o pessoal comenta muito, né? Como fazer a integração dele na educação física, na atividade física, principalmente quando já está mais limitado, né? Um jovem. Esse é da revista de Neurociências. Também achei interessante, sobre tecnologia assistiva, na distrofia, aplicabilidade e benefícios, um artigo de revisão também agora de 2012. E aqui, de terapia ocupacional, softwares, né, e recursos de acesso para os doentes com Duchenne, também em 2010, um trabalho interessante. Todos estão em português, acho que ajuda bastante. Bom, gente, é corrido sempre, né? Eu sempre quero falar mais do que eu posso. Mas eu queria deixar, então, só 3 frasezinhas, assim, que não são minhas, e que eu andei colando aqui no decorrer do evento. Desde a abertura, a Carla Hoffman de Lima falava assim, para a gente olhar a criança, olhar mesmo, né? O doente. Vendo os defeitos. Eu achei isso fundamental, então eu quis ressaltar aqui. E olhar para os pais sem ter pena. Essa frase eu achei muito marcante, porque eu dizia ontem, né? Eu tive uma experiência com esses doentes. Na verdade, a primeira foi psicoterapia do adolescente que se tornou tetraplégico, fez a lesão da quinta cervical pulando na água. E eu fiz psicoterapia dele. E o que mais fazia ele sofrer era a pena que as pessoas estavam sentindo dele. Então, eu aprendi isso muito cedo na minha profissão. Como ter pena não ajuda nada. E te coloca numa posição de falsa superioridade. Se você está com pena de alguém, é porque você se acha acima dessa pessoa. Então, ter pena
não ajuda nada. Então, eu gostei muito e queria salientar isso. Segunda frase, o pastor Clóvis Gomes da Silvante dizia: aproveitar até a última gota de prazer. Então, isso é muito importante também. Se amanhã vai melhorar, ótimo, mas eu não sei ainda. Então, nunca deixar de ficar aproveitando cada dia em função de algo que possa vir amanhã. Não é um parênteses, como quando a gente pega uma gripe que espera melhorar. A vida da pessoa é essa, então tem que vivê-la dentro daquilo que é possível. A terceira frase que eu queria comentar, da Maria Bernadette, doutora Maria Bernadette Rezende, quando ela pôs aquele pôr do sol, que o sol nasce um dia a cada dia, então tem a ver com isso que também o pastor comentava ontem, e aí eu só quero ressaltar o seguinte: a cada dia eu tenho um boi, eu tenho um monstro, eu tenho algo a ser vencido aí pela frente, então vamos matar um a cada dia mesmo, um leão por dia. É assim que pode ser que esteja sendo a vida, mas se a gente não matar todo dia, eles vão se juntar, vai virar um bicho de 7 cabeças. Tira ele de cima de você, põe do lado, dá o braço e vamos andando com o que temos, tá? Então é isso. E que a Camila comentou hoje, só queria dizer, ela dizia assim, que uma criança falou: você cuida de mim, não cuida só do meu braço. Isso para o pessoal da medicina, às vezes a gente tem que lembrar também. Não cuidar só daquele pedaço, cuidar da pessoa por inteiro. Muito obrigada. Bom, vou agradecer novamente a Thelma, a vocês todos, pelo interesse nesse tema caro para a nossa sociedade, que é o tema da inclusão. A Carla, que sem me conhecer, confiou na Thelma, que me indicou, e eu vim em função disso. Eu comentava com a Carla que a minha área de pesquisa exatamente não é essa, sobre DMD, e dizia para ela que talvez eu não fosse a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque meu tema, em linhas gerais, é o tema da alteridade. Eu tenho pesquisado sobre essa questão da inclusão, sempre balizada pela exclusão. Especificamente, nos últimos anos, eu tenho me concentrado na questão da surdez. Mas eu pensando, já que ela insistiu, não é isso, pode falar disso também, ela deixou, então eu montei alguma roteirização aqui para discutir temas comuns a essa questão de DMD e a qualquer outra suposta deficiência. Tá? Então, é desse lugar que eu falo, a partir dessa percepção que eu tenho sobre esse evento. Eu queria começar discutindo com vocês o que eu imaginei, então, sobre essa possível caminhada no aprofundamento sobre o tema da inclusão, porque é um tema muito recorrente na atualidade, vem em formas de políticas públicas e, muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente só ouve queixas a respeito disso. E alguns entusiastas, considerados como românticos ou como ingênuos, que vão defender a inclusão. É isso que a gente tem hoje. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade aqui. E o que a gente faz com isso? Dá para incluir? Não dá para incluir? Para onde a gente vai com isso? E aí dá para falar das crianças com DMD também. Então, eu queria que vocês me acompanhassem nessa discussão a partir de qualquer ótica sobre essa diferença. Uma outra questão que vem atrelada a esse meu foco sobre a alteridade, me colocar no lugar do outro, me reposicionar em direção ao outro, a partir da diferença, vem gerando estudos na área de psicologia social, que é onde eu tenho me referenciado, que é sobre o sofrimento ético-político. Então, eu gostaria de enfocar aqui que, para essa concepção de inclusão, é preciso que a gente retome esse termo cunhado recentemente sobre o sofrimento ético-político. Ele não é alguma coisa próxima à tristeza apenas, de quem sofre a exclusão. O sofrimento ético-político, que foi um termo cunhado pela Bader Sawaya, da PUC de São Paulo, em 2001,
Ele diz respeito a uma situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, um apêndice inútil da sociedade, diz Abade. Então, eu estou falando dessas pessoas, tá? Não necessariamente com uma deficiência a olhos vistos, uma deficiência aparente, uma deficiência que é marcada no corpo, o corpo que carrega o signo da discriminação. Né? Em princípio, o corpo carrega a diferença, o signo da diferença. Por tabela, isso pode se desdobrar em desigualdade. Aí é uma outra questão. A diferença em si não teria problema nenhum. Ela passa a ter problema numa determinada sociedade quando ela se desdobra, portanto, em desigualdade. E daí vem o preconceito. Então, dependendo da sociedade em que nós estamos inseridos, a deficiência ela passa a ser questionada, normalizada, com uma visão clínico-terapêutica ou não, ela, né, em função desse locus em que a gente se insere, o locus cultural, é que isso vai ser balizado. Tá? Então, com esse pano de fundo que eu discuto com vocês o sofrimento ético-político. Eu queria mostrar para vocês um videozinho muito curto para tentar materializar um pouco mais isso que eu estou falando, porque parece coisa de comunista caduco, né? Mas é interessante a gente perceber como existe um discurso todo sobre como as coisas têm sido democratizadas. Olha que interessante, hoje nós temos inclusão. Na Idade Média, as pessoas com deficiência eram queimadas, vivas. Né? Olha como a gente melhorou, olha como nós somos muito bons nesse movimento. Né? A gente não mata mais. Mas será que a gente não mata de outra forma? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, você consegue colocar no ponto aí? Ele tem só 3 minutos. Eu ia comprar um queijinho, que minha mãe gostava muito de queijo. Um queijo e uma bolacha, mas eu peguei 2 traquinas, mas só que o dinheiro não dava para me comprar 2 traquinas. Aí quando eu fui lá, quando eu fui voltar para devolver, já fui agredida, já começaram a me chutar lá dentro já. Minha primeira passagem foi com 20 anos, 1 litro de marula. Fiquei 10 dias presa. A segunda vez foi por causa de 15 peças de picanha. A segunda vez eu já fiquei 6 meses, na segunda vez. Por causa de 6. É. Aí eles me levaram lá na 45, mas só que lá na 45 eles não quis fazer o que eles falam BO, né? O delegado falou, não vou fazer esse furto. Vou fazer o furto com o quê aí? Eu vou bater o quê? Nem todas eu lembro, entendeu? Só sei que dos 20 pra cá até os 30 agora eu tô tirando cadeia. Sabe, eu entro em instituto psicótico, assim, eu fico falo coisa com coisa, aí eu tava toda suja, tava descalço, que eu tinha perdido, minha sandália tinha quebrado. Aí eu entrei para me ver aquele shampoo, quanto custava, não sei ver o preço, eu perguntei para a mulher falou para mim. E nisso, quando eu saí, ele pensou que eu coloquei o shampoo dentro da roupa e saí, mas eu não peguei. Foi isso que aconteceu. Esses casos são todos casos de tentativa de furto. Esse daqui foi um dos primeiros casos que vieram para mim em março de 2005, pela pastoral carcerária também. E essa moça estava presa há uns 2, 3 meses por tentativa de furto de 2 pacotes de fraldas. E sempre assim, tem leite, tem um aqui que tem pãozinho que não tem nem valor. Você tem a moça dos envelopinhos de chá e chocolate. Aqui, 4 unidades de desodorante e um achocolatado todinho. No total, R$ 6,96. Vamos todos, então, ao supermercado, vamos abrir as portas de um estádio de futebol, pegar as 30 ou 40 mil pessoas que lá estão. Vamos aqui ao supermercado, então, vamos juntos. Cada uma pega o que quiser, 10, 15, R$5. Vejam o prejuízo que isso causa. Se eu mantenho alguém preso, é porque eu entendo que aquela pessoa ou deve permanecer presa ou deve vir a ser presa. Se ela vai sair melhor ou pior, isso não é problema meu. Bagatelas são umas,
Tipo assim, bagatela. O queijo, uma bolacha. Isso aí para o governo é uma bagatela. É uma coisa que não tem condenação, filha. Bom, esse vídeo ele foi exibido no ano passado, no final do ano passado, pela TV Cultura, é um documentário, então, chamado Bagatela. E eu faço esse exercício da gente perceber a cultura mais ampla atravessando a escola, né? A escola ela não é uma ilha, a escola também não é totalmente determinada pela sociedade, mas ela é porosa a essa cultura mais ampla. Ela produz algum conhecimento, se ela puder, novo, ela tem condições de autotransformação, de alguma resistência, mas ela é porosa a essa condição mais ampla. Então, a questão que eu coloco aqui é como a escola pode fazer exatamente o que a gente acabou de ver. A gente pode culpabilizar as vítimas de um sistema. Né? Como a escola pode deixar de fazer esse trabalho de inclusão de fato. E o que está posto em jogo com essa ideia é que a gente vai percebendo que a gente não consegue pensar na inclusão, se a gente for a fundo, sem ter em vista, portanto, essa ligação, essa amarração intrínseca com os processos excludentes. A inclusão jamais existiria se a sociedade não fosse do jeito que é. Porque ela cospe o diferente, ela escarra no diferente, de várias formas historicamente, antes matando e agora fazendo de uma maneira perversa. Tem um outro caso aqui, que eu vou ler rapidamente para vocês, que vocês devem ter acompanhado aí, um caso sobre a indústria farmacêutica, especificamente a Pfizer, e ela sofreu um processo a partir de testes que ela executou com crianças da África. E não tem problema nenhum hoje matar crianças da África, né? Ninguém vai reclamar muito. Isso daí são crianças pobres, negras, né? Então elas podem morrer, como ratos morrem em laboratório. Vejam, a Pfizer, essa matéria saiu no UOL em 11/8/2011. A Pfizer indeniza as famílias nigerianas por mortes e sequelas em testes de vacina. Esse é o título da matéria. A multinacional farmacêutica Pfizer pagou $175 mil a cada uma das primeiras 4 famílias afetadas por um teste realizado com uma vacina para meningite em um acampamento em Kano, na Nigéria, em 96. A experiência do laboratório deixou 11 crianças mortas e cerca de 100 delas tiveram sua saúde de alguma forma afetada. Essa indenização faz parte de um acordo extrajudicial firmado em 2009 entre a Pfizer e o governo de Kano, na região norte do país, depois de 2 anos de análise do material genético das vítimas. Além do dinheiro, a empresa se comprometeu a patrocinar projetos para o desenvolvimento da saúde em Kano e a criar um fundo de $35 milhões para compensar os afetados. Parênteses, isso é inclusão. Primeiro você vai lá, testa a vacina, quem morrer, morreu, depois você inclui quem sobreviveu. O teste feito em 96 era para o antibiótico Trovan, cujo princípio ativo é a trovafloxacina. O pessoal da medicina aí pode até me corrigir na pronúncia aí do Trovan, não sei se é. Segundo reportagem do jornal The Independent, a Pfizer usou as crianças como cobaias, sem avisá-las ou alertar seus parentes e responsáveis. O medicamento foi administrado em 200 crianças. Segundo a rede britânica BBC, as famílias estão sendo indenizadas apenas 5 anos após as denúncias, porque o laboratório alegava que a própria meningite era a responsável pelas mortes, e não o medicamento. Para resolver o impasse, foram realizados exames com material genético das vítimas. De acordo com a agência de notícias France Press, as centenas de crianças vitimadas pelo uso do medicamento tiveram danos cerebrais, paralisia e danos na fala irreversíveis como principais sequelas. As suspeitas quanto aos testes do Trovan aconteceram dentro da própria Pfizer.
Um dos médicos da empresa, Juan Walter Pyle, entrou em contato com a direção para denunciar a violação de normas éticas na Nigéria. Ele foi despedido, claro, né? Mas, segundo a Pfizer, por outras razões. Não foi por isso. O Trovan foi depois aprovado na Europa e nos Estados Unidos para o tratamento de infecções severas. Porém, posteriormente, a União Europeia o retirou de circulação porque causava problemas hepáticos. Um documento diplomático vazado no site do Wikileaks, em dezembro de 2010, mostra que a Pfizer tentou negociar com o governo da Nigéria um acordo para evitar o processo. Não queriam incluir, então, de fato. Os diplomatas relatam no mesmo despacho um encontro entre a então embaixadora norte-americana, Robin Sanders, e os advogados da farmacêutica, tal. Bom, eu trouxe isso daqui para vocês, porque não mais, curiosamente, a gente vê essa relação das indústrias farmacêuticas com a questão da inclusão. Se a gente pegar a Novartis, a gente vai ver lá a Ritalina e toda uma relação com o TDAH, né? Numa visão, estou falando dessa inclusão agora, numa visão clínico-terapêutica, patologizante do outro, né? Esses outros que fogem da norma. E não numa visão de inclusão, portanto, onde existe só a diferença e que a diferença não necessariamente é um problema. São duas visões distintas, portanto, até aqui, sobre a inclusão. Mais especificamente sobre a diferença, né? No caso da Novartis, a gente vê essa vinculação, tem todo um trabalho dessa indústria farmacêutica, inclusive, para oferecer kits para professores que façam os diagnósticos de leitura escrita, para que se antecipe essa triagem das crianças para os centros de saúde, e lá eles vão passar pelo diagnóstico de forma mais precisa, entre aspas. Vocês já fizeram o teste de TDAH? Eu devo ter aquilo. Pelo teste eu tenho. Né? Eu propus para os meus alunos da graduação, na disciplina de Psicologia e Educação, que eles entrassem no site da Sociedade Brasileira e fizessem esse teste. E tem questões assim que a gente acaba até rindo, né? Porque a gente não chora, então ri. Como, por exemplo, você se sente entediado, cansado, numa situação monótona, como a que vocês estão agora? Quem é que consegue ficar o tempo todo prestando atenção em tudo? Né? Então, se vocês entrarem lá e fizerem o teste, talvez vocês se enquadrem nisso. Toda a sala, para quem eu propus o teste, tinha TDAH. Né? Depois tem essa justificativa toda aí, que aparece em testes muito sofisticados de ressonância e tudo mais. Isso também é altamente discutível, que eu não posso entrar agora nesse mérito. Eu entrei num site chamado atençãoprofessor.com.br e está assim, ó. Pensando nas crianças, é que a Novartis, em parceria com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, é lá que tem esse teste, criou o Atenção Professor. Estão muito preocupados com a inclusão. Um programa de atualização em TDAH. Isso eu estou lendo que está lá no site desse Atenção Professor. Voltado aos professores. A ideia é ajudar os educadores a conhecer e a lidar melhor com o assunto. Funciona assim. Através do concurso Atenção Professor, olha, as escolas devem inscrever projetos de inclusão de alunos com TDAH ou projetos de inclusão de alunos com dificuldade de aprendizagem, mas que também possam ser aplicados para a esfera de TDAH. Dessa forma, a sua escola pode desenvolver iniciativas que fazem a diferença, aquela propaganda toda. E é interessante porque quem fala muito disso é a professora Cida Moisés, lá da FCM, e ela vem mostrando como esse medicamento, né, a Ritalina, vai tirando as funções criativas das crianças, as funções de ser criança, porque criança às vezes sobe na mesa, pula, faz essas coisas que desviam da norma adulta, da lógica adulta. Então, ela entra nessa discussão mostrando também como o medicamento tem sequelas, né? Às vezes chegando a situações extremas como essa da Pfizer que eu acabei de ler. E ela entra fundo nessa discussão.
Tá? Então, vejam, no vídeo da bagatela que nós assistimos, nesses exemplos das indústrias farmacêuticas que eu trouxe para vocês, a gente vai vendo que a exclusão, ela se configura como um descompromisso político e ético na nossa sociedade. Né? A Bader tem uma outra citação que eu queria trazer para vocês na íntegra, que ela diz: a inclusão é um descompromisso político com o sofrimento do outro. Só existe, portanto, a exclusão em relação à inclusão. Então, a inclusão é parte constitutiva da exclusão. A exclusão é processo sutil, a gente não vai percebendo, né? E é dialético. É um processo que envolve o homem por inteiro. Então, vejam, a Bader coloca isso a partir da teoria marxista spinozana como a lógica de funcionamento de um sistema. Outro dia, para clarear melhor o que eu estou falando, eu peguei uma tese de doutorado, eu fui banca, uma moça com um trabalho magnífico, e aí ela coloca uma coisa que eu acho que passa despercebida mesmo, porque a gente vai entrando nessa. A ideologia, ela captura, né, essa forma de pensar da gente. A gente não sente tanto a exclusão, porque não vive isso na carne, muitas vezes. E aí ela dizia assim, a inclusão é uma fratura, uma fratura do sistema, ela é inconcebível. Né? Ela colocou dessa maneira. E eu falei para ela, vamos refinar aqui. Né? A inclusão, ela é ótima para o sistema. Ela é perfeita, porque é perversa. Então, a gente dá depois de ter segregado. A escola faz muito bem isso. A escola, ela expulsa alunos. Eu, particularmente, já vivi várias situações, alunos que foram expulsos no ciclo 2 do ensino fundamental, numa escola, portanto, em que eu era orientadora pedagógica. O menino foi pego, menino negro, foi pego no banheiro fumando maconha. E aí a escola o expulsou, fizeram um conselho, tem toda uma cara de democracia, né? Os pais participam, as professoras participam, tem gente que diz não, tem gente que diz sim, mas a maioria vence, é muito democrático. E o menino foi para a rua. E eu fiquei pensando, e aí? O que a escola fez, né? Ela exclui e depois esse menino vai para onde? Em algum programa de inclusão à sociedade. Talvez depois que ele tenha sido preso, suponha-se, né, essa situação, se é que isso é tão linear assim. O fato é que a escola não vai percebendo como ela reproduz exatamente o que a gente vai vivendo na cultura mais ampla. Ela não se incomoda com isso. Estava contando para a Thelma e para as colegas lá do departamento, eu fui assaltada na segunda-feira passada. Entraram na minha residência, na segunda-feira, às 9 da manhã. Eu estava sozinha com meu filho de 4 anos. Entraram armados, queriam joias que eu não tenho, eu não uso, não podia. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí entreguei câmera, enfim, levaram muitas coisas eletrônicas, inclusive meu carro. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Fiquei pensando muito sobre os meninos que são expulsos da escola. E será que aqueles meninos, muito provavelmente, esses meninos não têm um currículo escolar muito interessante, né? O que a escola fez para esses meninos? A escola deixa passar. Então, ele já vem de uma situação extremamente excludente fora, e quando a escola recebe, a escola cospe a diferença. E eles vão para a rua. Depois a gente pode pensar num programa de reforma. Mas vejam, quem são os excluídos? Quem são os anormais? De quem que a gente está falando? Os loucos, entre aspas, os deficientes, entre aspas, os que não aprendem, entre aspas, os marginais, etc, etc, etc. Todos esses nomes que a gente inventa para dizer sobre o outro que foge à regra. A Hannah Arendt, que é uma autora da filosofia, mas que é bastante interessante para essa discussão, ela diz o seguinte, sem luz aqui, mas a gente segue, não tem problema. São os considerados diferentes aqueles que, por suas características sociais ou étnicas, por serem considerados, entre aspas, portadores de necessidades especiais, por não se adequarem a uma sociedade cada vez mais marcada pela competitividade, lógica do mercado e de consumo, os perdedores,
os descartáveis, que vêm a cada dia negado o seu direito a ter direitos. Então, não é todo mundo que é anormal. Se você pega alguém de uma classe mais alta economicamente e a pessoa está numa crise, você não está muito bem, não está falando muito coisa com coisa, estresse, né? Faz uma terapia, nada que uma boa compra não resolva, vai viajar, vai para o exterior, né? Você resolve crise de pessoas com dinheiro assim. E a pessoa com menos dinheiro é a desequilibrada, né? A criança que vai parar na escola pública, a criança cujo pai deu água sanitária para a mãe beber na noite anterior, que eu já presenciei, ela quase surta no dia seguinte, porque ela viu o pai fazer isso. Mas ela é anormal, porque ela é pobre. Ela é filha de pobre, e eu não me preocupo, né? A escola não tem que se preocupar com isso. Já escutei de muitos professores que essa não é a função da escola. Ok. Bom, eu só queria contar para vocês aqui um pouco sobre essa história de viver o problema da diferença, né? Entender isso como diferença ou não, como os surdos fazem, né? Eu acho interessante, porque eles não aceitam sequer, quando eles têm uma identidade surda, uma forma politizada de compreender a diferença biológica, não deixando que isso se transforme em desigualdade, eles vão dizer que eles são surdos, eles não são deficientes auditivos. Porque a deficiência inteira, você chamar alguém de o deficiente, significa que ele inteiro é uma deficiência. Agora, quando alguém tem uma diferença, essa diferença pode estar localizada em algum lugar. No caso, eles não ouvem. Eles só são surdos. As nossas diferenças, nós que não temos a diferença marcada no corpo, a gente esconde muito bem. Ainda bem, porque a gente sabe que se for expor para todo mundo, né, ficaremos com poucos amigos. Então, o que acaba acontecendo é que a militância surda vai ensinando também sobre essa assunção da identidade, deficiente ou não, né? Então, para eu tentar chegar onde eu gostaria com vocês, a escola, né? Eu gostaria de chegar na escola, mais especificamente, conforme a Neuza Guzmão, lá da Faculdade de Educação, que é uma antropóloga que eu admiro muito, diz, educar tem sido, historicamente, o meio através do qual o diferente deve ser transformado em igual. Por que eu tenho que normalizar o outro? Para submeter, para dominar, para explorar, em nome de um modelo cultural que se acredita natural, universal, humano. Tá? Então, eu chego aqui nessa discussão com vocês a partir de uma experiência pessoal também, que me modificou de alguma maneira. Eu faço pesquisa na área de educação especial, da alteridade, há muito tempo, e aí eu fui mãe, em 2008. Eu fiquei grávida de um menino que hoje tem 4 anos e meio, o Gabriel. Quando o Gabriel nasceu, com 6 meses, a gente notou que os olhinhos dele estavam com nistagmo, vocês sabem, né? Aquele movimento de desequilíbrio lá para o foco e tudo mais. E o pediatra encaminhou para um oftalmo, fizemos todos os testes, ele tinha hipoplasia no nervo óptico. Ele era praticamente cego de um olho. Não vou nem entrar, né, nessa discussão sobre o que um pai passa numa hora dessa, o que uma mãe passa numa hora dessa. E não se sabe até hoje por quê, né, que isso aconteceu. O fato é que a gente tentou o tempo todo cuidar daquilo do ponto de vista da saúde dele, porque, como a Kátia colocou, existe toda essa plasticidade cerebral nos primeiros anos de vida, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, uma explosão de sinapses, ainda bem, né, onde as coisas podem ser colocadas numa situação de saúde mesmo. E a gente foi fazendo oclusão do olho esquerdo para ver se forçava o olho direito. E é interessante, porque ele melhorou bastante, realmente, sobre isso, mas, vivendo na pele essa situação, eu percebi ainda mais essa crueldade, né, da sociedade. Eu me lembro, num momento, a gente não comentava isso, né, naquele momento, a gente nem queria falar, eu e meu marido, sobre esse assunto. Acho que a gente passa um pouco por isso, né?
E ele chegou para mim, ele tinha 2 anos e pouco, ele chegou assim para mim e falou, ele falou desde muito cedo, com 1 ano e meio ele falava tudo. Com 2 e pouco ele chega para mim e fala, mamãe, o que é olho entortado? Eu falei, nossa. Conversaram com ele, né, sobre isso. A gente nunca disse que ele tinha o olho torto. E aí ele falou assim, eu disse, mas por quê? Olho entortado. Aí ele falou, porque a Rorô falou. Rorô era a babá que eu tinha lá em São João del Rei, quando eu fui para a Federal. Falei, a babá falou. Tá, bom. E aí a gente segue nessa história, né? Então, vejam, o estigma vai entrando, né, na vida, nas subjetividades que vão sendo construídas, e a gente vai vivendo com isso, esperando que a escola faça diferente, que a escola saiba incluir. A escola não sabe fazer isso, porque a escola não sabe trabalhar com nenhuma diferença. A escola não sabe trabalhar com superdotação, a escola não sabe trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem, a escola só sabe trabalhar com a norma. Foi isso que foi ensinado na sociedade e nos cursos de formação para os educadores. Eu finalmente vou dizer para vocês que talvez a maior contribuição na educação que a gente tenha seja do Vygotsky para os outros nesse momento, né, que são muito importantes. Eu vou deixar de lado, porque eu acho que o Vygotsky, na época que viveu e tentando uma outra sociedade, buscando uma sociedade com direitos, com situações mais horizontais, né, com menos desigualdades, o Vygotsky dizia sobre como a educação é possível para todos. E não tem esse negócio de educação especial. Educação é para todo mundo, né? Educação é para qualquer ser humano. Nós somos homo sapiens, nós nascemos para aprender, com alguma diferença biológica ou não, né? Então, a questão que a gente precisa colocar em pauta é que nós achamos que o outro sofre porque ele tem uma diferença. Então, o surdo precisa ouvir. Vai escutar o surdo, pergunta ao surdo com identidade o que vai dizer. Não me faz falta nenhuma ouvir. Ouvir nunca foi problema para mim. Não ouvir nunca foi problema para mim. Você, ouvinte, que quer que eu ouça, né? Você quer que as crianças, os outros sujeitos, tenham os olhos com um determinado foco. A gente não pode ter um olho, né, estrábico. E para terminar aí com a história do Gabriel, eu fui para um oftalmo que é ótimo, ele está com ele até hoje, o José Mário, lá em Campinas, e ele falou assim, num determinado momento, quando o Gabriel não queria mais fazer a oclusão, com 3 anos, ele encheu o saco de fazer aquilo todos os dias, né? É muito chato. E aí ele falou assim, que ele não queria mais e tudo, e eu fui numa consulta. Aí o Zé Mário falou assim para mim, tem um dispositivo lá na Europa, que você pode comprar, a gente pode pedir, você pode pedir pela internet, chega, é para amarrar a criança. Amarra que a criança deixa fazer, e pode chorar. Falei, ele não é mãe, né? Começa aí. E falei com ele, falei, não, isso eu não vou fazer. Né? Eu tentei até onde deu, a gente conseguiu melhor até onde foi possível. E quando estagnou o problema, que ele falou para mim, olha, agora daqui para frente nem com oclusão vai ter melhor, porque não tem cirurgia, não tem nada. Ele falou assim, mas aí quando o Gabriel tiver 6, 7 anos, se vocês quiserem, vocês podem fazer, se o problema é voltar, porque pode também voltar um pouco do nistagmo, alguma coisa assim, vocês podem fazer uma cirurgia estética de estrabismo. Para quê que eu vou submeter meu filho a uma cirurgia estética se a visão dele não vai ser nunca igual à do outro olho? A visão do olho direito nunca vai ser igual à do olho esquerdo, por uma questão estética. É uma situação difícil da gente escolher, né? E a gente escolheu que a gente não vai fazer a cirurgia, que quando ele crescer, em princípio, ele tem escondido isso muito bem. É muito difícil perceber hoje essa convergência, né, do olho que não tem a mesma acuidade para o outro. Então, ainda bem também que ele esconde essa diferença dele, porque sofre menos, o sofrimento ético-político dele vai ser muito menor. A escola, inclusive, não percebeu, porque ele lê, escreve, faz o que ele precisa fazer com um olho só, né? Ele só não vai poder ser astronauta, não vê nada em 3D, né? Porque a gente precisa dos dois. Na verdade, a gente só precisa de um.
É que a gente tem o outro de backup, converso muito isso com o Zé Mário, e ele não tem esse backup todo. Então, ele não pode algumas coisas, piloto de avião, mas pode muito mais, né? E é nesse ponto que o Vygotsky ajuda quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal. Eu estou com o tempo estourado, né, Thelma? E a zona de desenvolvimento proximal é justamente o trabalho com a diferença, entendendo a educação de um modo amplo, a diferença fazendo parte do processo educativo, né? Aquele que sabe mais, aquele que sabe menos, nesse jogo. O professor não é o único mediador nesse processo. Através de sucessivas intervenções e sucessivas mediações, qualquer sujeito sai do nível de desenvolvimento real para o nível de desenvolvimento potencial. Aquilo que hoje ele faz com ajuda, daqui a pouco ele vai conseguir fazer sozinho. Isso é a zona de desenvolvimento proximal, a grosso modo. Qualquer professor pode fazer isso. Qualquer professor pode se desdobrar em função disso. Eu não estou negando que há conhecimentos específicos e que as áreas podem favorecer a inclusão escolar. Acredito na inclusão escolar, portanto, encerrando, se ela for uma inclusão que acredite na libertação humana, que aceite o outro como ele é e potencialize as ações desse sujeito, sem estigmatizar, sem fazer o que a Camila colocou aqui, que os professores fazem com as crianças que ela recebe no ambulatório, né? Os próprios professores fazendo, colocando rótulos, fazendo as crianças sofrerem. Então, a gente não está falando só de problema de técnica pedagógica, a gente está falando de uma falha humana, que é a falta de ética. É isso que eu queria dizer para vocês. Abordando a complexa, polêmica, urgente e necessária questão da inclusão, a doutora Heloísa descobre sobre a alteridade nas diferenças, enfocando o sofrimento ético e político, que se trata, resumidamente, de uma situação social de ser tratado como um ser inferior. Trouxe-nos um impactante vídeo relacionando com a escola, que culpabiliza as vítimas desse sistema. Trouxe-nos também uma reportagem que relata uma situação de pesquisa, entre aspas, na África, que gera profunda indignação. Em seguida, refletiu sobre as questões subjacentes à patologização e medicalização da diferença. Ao longo de sua fala, Heloísa discute a distinção entre a diferença e a desigualdade, alertando de forma contundente que a inclusão só é necessária porque há a exclusão. Portanto, a inclusão se configurando como um descompromisso com o sofrimento político e ético. Mostra que a escola reproduz a exclusão presente na sociedade, entretecendo as suas ideias com corajosos relatos de experiências pessoais. Denuncia que a escola, em geral, sabe trabalhar somente com a norma e não com a diferença, independentemente de sua natureza. Heloísa, suas colocações incomodam, perturbam, mas são necessárias, não apenas para quem é professor ou especialista em educação, mas para todos aqueles que convivem. Muito obrigada.